Olá pessoal, eu nasci no dia 1º de janeiro de 1978. Isso significa o quê? Que hoje eu tenho 45 anos. Então, a melhor parte da minha vida eu vivi quando estava morando em Arraial do Cabo, ali no período da década de 80 e 90. Então, esses para mim foram os melhores anos da minha vida. Foi ali, naquela cidade pequena, que eu cresci, eu fui para a escola, fui alfabetizado, enfim, fiz muitas brincadeiras, conheci muitas pessoas e isso me marcou profundamente. Então, foi nesse período em que eu ouvi, quando morava naquela cidade, algumas frases e palavras que eram ditas e que foram surgindo na época. Não sei se elas surgiram nos anos 80 ou antes, mas eu ouvi muitas coisas ali pela primeira vez ali em Arraial do Cabo. Então, eu reuni aqui algumas dessas frases que eu quero falar aqui. E com certeza, você que viveu aí na década de 80, 90 e que hoje tem mais de 45 anos ou até mais, e possivelmente você ouviu uma dessas palavras, dessas frases que eu vou citar aqui agora. Então, essas frases eram muito comuns na época de se falar. Só que eu não sei se elas surgiram na década de 80 ou antes. Então, eu não sei a origem, quem foi a primeira pessoa a falar essas frases que eu vou falar aqui. Mas eram frases muito comuns na época. E algumas delas, quando elas eram ditas, eu ficava com raiva. Porque era uma resposta assim, meio que eu não gostava. Né? Porque você pergunta uma coisa e ela te responde a resposta que eu vou dar aqui daqui a pouco, que vocês vão ver qual é, aí você fica com raiva, você fica sem graça, você fica sem jeito, porque a pessoa, em vez de responder a pergunta, ela dá uma resposta assim muito, como é que eu posso dizer, muito má, digamos assim. É uma resposta sem cabimento algum, mas era algo que na época era muito comum de se dizer. Muitas pessoas falavam isso. Quando não queriam responder a pergunta, elas citavam a resposta que eu vou dar aqui daqui a pouco. Então, essas frases eu ouvi muito nesse período, na década de 80 e 90. Hoje, a partir do ano 2000 para cá, é muito pouco se ouve falar mais dessas frases. Isso foram frases que foram se acabando com o tempo, foram sendo esquecidas à medida que os anos avançavam, enfim. Então, de 2000 para cá, não sei, uma vez ou outra aí você pode até ouvir de vez em quando, mas não é muito mais frequente quanto era na década de 80 e 90. Então, eu vou relembrar aqui com vocês essas frases. Talvez você possa se lembrar de algum caso ou alguma história referente a essas frases que eram ditas na época da década de 80 e 90. Então, a primeira que eu vou citar aqui é a frase que é a seguinte, ó, se referindo a pessoas feias. Essa frase faz referência a pessoas feias. E a frase é a seguinte, ó, é assim: você é feio assim mesmo ou é porque chupou limão? Então, eu ouvi muitas vezes essa frase. Pessoas disseram ela para mim, pessoas disseram ela para outras pessoas. Então, essa era uma frase que era dita para pessoas feias. Alguém chegava, né, e dizia: você é feio assim mesmo ou é porque chupou limão? Então, isso era uma frase muito frequente naquela época. E era uma frase assim meio engraçada. Foi uma frase bem formulada para implicar com as pessoas que eram feias. Seria o bullying hoje, né, o bullying moderno hoje. Mas era assim que se fazia. Na época,
não tinha essa palavra bullying, era implicância. As pessoas se implicavam umas com as outras dizendo frases assim: você é feio assim mesmo ou é porque chupou o limão? Então, é uma frase engraçada, porque quando você chupa limão e ele tem aquele gosto azedo, você faz uma cara meio feia, né? Você sente um gosto, aquele gosto horrível na sua boca, então você faz uma cara meio de feia, assim, não gostando, né? Então, a frase era essa, se referindo a uma pessoa feia. Você é feio assim mesmo ou é porque chupou limão? Então, se você tem uma história referente a essa frase, comente aí nos comentários sobre essa frase que eu falei. Então, a outra frase que eu vou falar aqui se refere, deixa eu ver aqui. É uma frase que surgiu também, eu pelo menos ouvi essa frase muito nessa época, nos anos 80 e 90, se referindo a aquele que sabe. Então a frase é a seguinte, ó: quando alguém fazia uma pergunta referente a algum assunto, aí a pessoa dizia assim, ó: não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Então, essa era uma frase que era usada como resposta para uma pergunta que era feita para alguém. Porque quando ela queria se livrar desse assunto, ou não queria responder, ou porque não sabia mesmo, então ela dizia: não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Eu ouvi muitas vezes isso. Eu até mesmo eu falei às vezes, algumas vezes também essa frase, que é uma frase meio, digamos assim, estranha, porque não sei, não quero saber, é algo comum para o ser humano, às vezes. Às vezes as pessoas não querem saber, não sabem e não querem saber. Elas ficam nessa condição de ignorância, mas o final da frase diz: não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. E, às vezes, a pessoa que sabia isso podia ser o pai ou a mãe dela, ou qualquer outra pessoa. Então, isso era uma frase que demonstrava que a pessoa sentia raiva da pessoa que sabia alguma coisa que ela mesma não sabia. Então essa é uma frase interessante. Agora a próxima frase aqui, ó. É uma frase que surgiu na época lá, né, também. Eu mesmo fui vítima dessa frase que eu vou falar aqui agora, porque falaram isso pra mim. E eu não gostava dessa frase. E a frase é a seguinte, ó. Alguém chegava e dizia assim, ó: oi, meu amigo, meu colega, quero fazer contigo o que o cavalo fez com a égua. É uma frase de cunho sexual. E às vezes eram pessoas da minha idade ali, de 10, 12 anos, que falavam essa frase aí. Assim, era algo comum de se falar. É uma frase para implicar com a pessoa, para ver a reação da pessoa quando ela quando ela ouvia essa frase. Então, essa é uma frase que se dizia naquela época. Oi, meu amigo, meu colega. Aí quando diz aqui meu amigo, falava o nome da pessoa, né? Aí dizia assim, ó: oi, meu amigo, meu colega, quero fazer contigo o que o cavalo fez com a égua. Que absurdo isso hoje, né? Se hoje fosse dita uma frase dessa, seria um absurdo. Mas na época era algo muito comum de se dizer. E agora a próxima frase aqui. Essa frase aqui que eu vou ler agora era uma frase usada quando alguém jogava um objeto ou uma pedra em outra pessoa. Aí quando esse objeto ou essa pedra atingia outra pessoa, a pessoa respondia da forma que eu vou dizer aqui agora, ó. A pessoa respondia assim, ó: taca a mãe pra ver se quica. Então, eu ouvi muitas pessoas falarem isso quando eram atingidas por objetos ou pedras que alguém jogava nelas, para implicar. Aí, a pessoa respondia dessa forma: taca a mãe pra ver se quica. Isso era algo comum de se dizer. Então, se você ouviu isso, ou se você disse isso, deixa aí nos comentários, conte a sua história a respeito dessa frase, que talvez você tenha ouvido, você que viveu nessa época dos anos
da década de 80 e 90, talvez você se lembre disso. De alguém dizer, taca a mãe para ver se quica. Agora eu vou dizer aqui uma outra frase também que era muito comum naquela época. Porque às vezes, isso aconteceu comigo também, às vezes. A frase que eu vou dizer aqui também aconteceu comigo. Às vezes você estava andando na rua, na calçada, aí vinha alguém do outro lado contrário, na sua direção. Aí essa pessoa, ela apontava para você, ou melhor, ela apontava para o chão e dizia: olha a bosta! Aí você olhava, né? Você olhava, porque ela estava apontando para o chão assim, perto de você. Aí você olhava, aí na hora que você olhava, ela dizia: olhou porque gosta. Então a frase inteira é assim, ó: olha a bosta! Olhou porque gosta. Então, isso era algo que me irritava às vezes, porque não era verdade. Quando ele apontava para o chão e dizia, olha bosta, não tinha bosta nenhuma. Era só para você olhar, para ele dizer, olhou porque gosta. Então, eu caí muitas vezes nisso. E isso era algo que me irritava às vezes, porque não tinha bosta nenhuma. Era uma frase para enganar você, para induzir você a olhar. Aí a pessoa dizia, olhou porque gosta. Como se você gostasse de bosta. Isso era algo irritante, que muitas pessoas passaram por isso naquela época. Então, se você tem uma história, se isso aconteceu com você, deixa aí nos comentários, fala a respeito disso. Então, outra frase aqui, deixa eu ver. Essa frase aqui, ela tem a ver mais com os crentes, porque na década de 80 e 90, assim como hoje, e nas décadas anteriores, existiam muitos crentes em muitas cidades. Então, essa frase aqui foi usada para se referir aos crentes, porque alguém perguntava, você é crente? Aí a pessoa respondia, sim. Aí a resposta que ela dava era, você é crente do rabo quente. Eu ouvi isso, porque uma vez uma garota me perguntou, quando eu estava na escola, você é crente? Eu respondi, sim. Aí ela olhou para mim e disse, você é crente do rabo quente. Então, muitos crentes devem ter ouvido uma frase como essa. Né? A pessoa perguntando, você é crente? Aí a pessoa respondia, sim. Aí a pessoa que perguntou falava, você é crente do rabo quente. Isso era uma implicância com os crentes na época. Não sei se ainda hoje, no ano em que nós estamos, ainda se fala esse tipo de coisa por aí. Mas naquela época era algo muito comum de se dizer. Muitas pessoas, muitos crentes devem ter ouvido essa frase. Você é crente do rabo quente. Então isso é algo que eu não gostava de ouvir. Era algo ofensivo demais. Era uma crítica, algo dito assim que surgia para implicar com os crentes, para como é que eu posso dizer? Era para falar, era algo para dizer que aquela pessoa era uma pessoa assim não muito exemplar, digamos assim. Ela era uma frase para se referir aos crentes como se eles fossem pessoas de mau caráter, digamos assim. Então, essa é uma frase que existia na época. Agora, a próxima frase que eu vou dizer aqui era a respeito de algo que existia na época, que era chouriço. Chouriço, para quem não sabe, é algo feito com sangue de animais. Era como se pegasse o sangue e fizesse eu nem sei explicar muito bem direito, porque já perdi a noção do que significa chouriço. Mas se você pesquisar aí no Google o que é chouriço, você vai encontrar a resposta do que é isso. Então, a frase dizia assim, ó, quando alguém perguntava para uma pessoa, o que é isso? Aí a pessoa respondia, chouriço. Era assim que respondia. E isso me irritava. Eu ficava com raiva da pessoa
Porque quando eu perguntava o que é isso, eu queria saber o que era aquilo que ela estava ali usando ou falando, enfim. Mas ela respondia na grosseria, é chouriço. Então a frase é assim, ó. Uma pessoa perguntava, o que é isso? Aí a pessoa, para quem foi perguntado o que é isso, respondia, é chouriço. Isso era algo irritante, que eu não gostava disso. Então, eu mesmo perguntei isso muitas vezes e recebi isso como resposta, é chouriço. Isso me deixava para morrer naquela época. Isso era algo que acontecia naquela época. A próxima frase aqui, deixa eu ver. Ah, sim, né? Nessa época, né, nos anos 80 e 90, existiam muitas pessoas que faziam certas coisas para chamar a atenção, para ser o centro das atenções, para que todas as pessoas olhassem para ela, por ela estar fazendo alguma coisa, uma bagunça, ou cantando alguma música, ou alguma coisa assim que chamasse atenção. Então, essa frase surgiu para isso. A frase era assim, ó. Se quiser aparecer, pendura uma melancia no pescoço. Essa frase era dita quando alguém queria aparecer, queria ser o centro das atenções, queria se mostrar, tirar onda, como se diz, né? Então se falava isso. Se quiser aparecer, pendura uma melancia no pescoço e sai andando aí pelas ruas, que você vai aparecer muito mais. Então era isso que se dizia a respeito de pessoas que queriam fazer alguma coisa para serem notadas, para serem percebidas, para serem o centro das atenções. Então, para ela chamar a atenção com uma com algo muito maior, com algo muito mais visível, digamos assim, seria melhor ela pendurar uma melancia no pescoço. Então se dizia essa frase: se quiser aparecer, pendura uma melancia no pescoço. Isso se dizia muito. Então, agora, deixa eu ver aqui a próxima frase. A próxima frase aqui não é bem uma frase, né? Era algo que surgiu quando na escola as pessoas, os alunos, né, começavam a aprender, né, na gramática do português a questão do aumentativo das palavras. Quando as pessoas começaram a aprender isso, aí surgiu essa expressão que eu vou citar aqui agora, que era mais uma pergunta referente a essa questão do aumentativo das palavras. Então, surgiu assim, ó, porque quando a pessoa aprendia o aumentativo das palavras, ela falava, o aumentativo de carro é carrão, o aumentativo de... o aumentativo de... deixa eu ver aqui, o aumentativo como é que eu posso... uma outra palavra aqui que podia ser aumentada. Aumentativo de sabonete, era sabonetão, enfim. Aí surgiu duas palavras que as pessoas diziam para a pessoa dizer o aumentativo dessas palavras. E aí começava quando a pessoa respondia, ela era zoada por isso. Então a expressão era aqui, ó. Quando se dizia, ó, quando se dizia assim, ó, quando se perguntava assim, ó, qual o aumentativo de da cueba e qual o aumentativo de pirueba? Não sei a origem ou quem foi a primeira pessoa a falar esse tipo de coisa. Mas era algo, se você for falar o aumentativo dessa palavra, pirueba, e o aumentativo de da cueba, era algo horrível, digamos assim. Era algo impróprio para, né, o público infantil. Porque foi na escola que eu vi muitas pessoas falando isso, perguntando isso. O aumentativo dessas duas palavras. Eu mesmo fui vítima disso. Porque quando na minha turma começou a se aprender essa questão do aumentativo das palavras, aí lá na hora do recreio, quando veio alguém e me perguntou qual o aumentativo da cueba. Aí eu respondi. E aí eu fui zoado por causa disso. Então muitas pessoas com certeza passaram por isso.
por essa experiência desagradável, digamos assim. Agora eu vou ler aqui mais uma frase, ó, que também surgiu naquela época. Era assim, ó, referente a moedas, né, as moedas que existiam na época e o dado. Então era assim, ó, a pessoa chegava para você e dizia: cara, eu ganho e coroa você perde. Aí ela jogava moeda. Se caísse cara, a pessoa que jogou moeda ganhava. E se caísse coroa, você perdia. Então, isso aconteceu muitas vezes, né, nessa época. Alguém ficava fazendo essa brincadeira, né? Cara, eu ganho, coroa, você perde. E a outra brincadeira, referente a isso também, é: e você tem dado em casa? Então, eles falavam isso em uma frase de duplo sentido. Você tem dado em casa? Claro que eles estavam se referindo ao dado, esse dado de marfim, onde tem marcado ali, né, o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Era esse dado que estava se referindo. Mas a frase de duplo sentido começou aí, quando alguém perguntava: você tem dado em casa? Ela não estava se referindo ao dado de marfim, mas ela estava se referindo de uma... ela estava se referindo a outro tipo de coisa que você estava dando em casa. Se é que vocês já me entenderam essa frase de duplo sentido. Então, frases de duplo sentido surgiram também nessa época. Por exemplo, quando alguém perguntava assim: quantos assentos tem o ônibus? Aí a pessoa respondia: 44. Aí a pessoa dizia: não, é um. Mas se a pessoa respondesse um, ela dizia 44. Então, ficava sempre nesse tipo de coisa aí. E a última frase aqui, que eu ouvi muito nessa época, se refere ao nome de uma pessoa, ao nome feminino de uma pessoa. Porque naquela época existiam muitas pessoas que tinham o nome de... ou melhor, tinha muitas mulheres que tinham o nome de Rita. Então eu acho que essa frase surgiu para implicar com essas mulheres que tinham o nome de Rita. E a frase dizia assim, ó. A frase dizia assim: Rita cabrita, puxa o rabo dela que ela grita. Então, para implicar com as mulheres que tinham esse nome, acho que surgiu essa frase em referência a esse tipo de coisa. Era uma frase também usada para implicar com as pessoas, ou melhor, com as mulheres que tinham esse nome. E a frase dizia: Rita cabrita, puxa o rabo dela que ela grita. Muitas mulheres que tinham esse nome com certeza ouviram essa palavra. Então, essas foram as frases que eu selecionei aqui. Existem muitas outras que eu não consegui lembrar. Eu até tentei lembrar de algumas aqui, mas não consegui. Mas essas eram muitas, essas frases eram muito faladas nessa época, na década de 80 e 90. A partir do ano 2000 para cá, acho que foi se esfriando e hoje já é muito pouco, é muito pouco frequente se ouvir isso por aí. Então, era isso que eu queria relembrar aqui, né, para as pessoas que viveram nessa época, na década de 80 e 90. Então, se você tem alguma história, algum fato, ou você foi vítima de alguma dessas palavras, deixe aí nos comentários para que eu possa ler futuramente. Então, era isso que eu queria falar hoje nesse vídeo. Valeu!